Seja muito bem-vindo ao momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. Hoje a leitura é em Efésios 5. Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. As histórias obscenas, as conversas tolas e as piadas vulgares não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Podem estar certos de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso, que é idólatra, herdará o reino de Cristo e de Deus. Não se deixem enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que lhe desobedecerem. Não participem do que essas pessoas fazem, pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora têm a luz no Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz, pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. Procurem descobrir o que agrada ao Senhor. Não participem dos feitos inúteis do mal e da escuridão. Antes mostrem sua reprovação expondo-os à luz. É vergonhoso até mesmo falar daquilo que os maus fazem em segredo. Suas más intenções, porém, ficarão evidentes quando a luz brilhar sobre elas, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso se diz: desperte você que dorme, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com música. Por tudo deem graças a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esposas, sujeitem-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo a seu marido. Maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavar com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada uma a sua esposa, como ama o próprio corpo, pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja. E nós somos membros de seu corpo. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido.
Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder: como Cristo lê esse texto? O que aprendemos nele? E que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas? Portanto, depois de entender o mistério revelado na graça, o que devemos fazer? Paulo diz: portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem. Esse capítulo está recheado de orientações sobre, após ser recebidos como filhos, como devemos viver. Me parece que a condição primeira dos filhos é buscar imitar o pai, se parecer com o filho, ser cheio do Espírito. Inclusive, parece que esta é a cultura da casa, a cultura dos filhos. Percebamos que Jesus, como o Cristo, viveu absolutamente para agradar o Pai. Ele sabia a vontade do Pai e vivia para satisfazer esta vontade. Perceba, por favor, não para ser filho, mas porque é filho. Eu entendo que Paulo está apontando para a mesma direção. Se somos feitos filhos de Deus, agora devemos viver a sua vontade. O texto diz: imitem-no em tudo o que fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo. Paulo vai falar mais 2 vezes no capítulo. Procurem descobrir o que agrada ao Senhor. E ainda diz: procurem entender a vontade do Senhor. Paulo está sendo enfático e insistente. Como filhos, busquem imitar, descobrir o que agrada, entender a vontade. A cultura da família de Deus é ser como Cristo. A cultura dos filhos é ser como Cristo. Percebo que, se quanto à salvação sou passivo, nada podendo fazer por mim mesmo, quanto a viver como filho, devo me esforçar para descobrir e entender a vontade do Pai e imitar o Cristo. O quanto você tem se esforçado para descobrir e entender a vontade do Pai? O quanto temos efetivamente imitado o Cristo? Paulo vai dando algumas pistas. Ele fala, para exemplificar esta cultura dos filhos, sobre não viver com imoralidade sexual, impureza e ganância. Só para ficar claro, as 3 palavras utilizadas no verso 3 são, respectivamente, imoralidade sexual, que no original é porneia, que significa relação sexual ilícita, adultério, fornicação, homossexualidade, lesbianismo, relação sexual com animais, relação sexual com parentes próximos. A segunda palavra, impureza, no original é acatársia, que significa impureza física, no sentido moral, impureza proveniente de desejos sexuais, luxúria, vida devassa, de motivos impuros. E a terceira é ganância, que na palavra original é pleonexia, que significa desejo ávido de ter mais, cobiça, avareza. Ele diz que os filhos de Deus não devem viver assim, pois isso não é a vontade do Pai. Paulo alerta que, como filhos, devemos viver de modo cuidadoso, não de forma insensata, mas como sábios. Fala para não agirmos de forma impensada, para nos enchermos do Espírito. Perceba que, pelo que parece, ser cheio do Espírito é uma diretriz dos filhos. Repito, se a salvação é algo que Jesus faz por nós, agora nós que fomos feitos filhos,
precisamos viver para agradar o Pai, e isso exige da nossa parte. Inclusive, ser cheio do Espírito está na minha prerrogativa e não na dele. Paulo diz: você se encha do Espírito. E aqui ele toca no ponto central da cultura dos filhos. A propósito, o que é ser cheio do Espírito para você? O texto vai narrando que na cultura dos filhos, que são cheios do Espírito, está a comunhão dos filhos em adoração e louvor pelas Escrituras com música, mas desemboca na seguinte frase: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Para mim, esse é o ápice da cultura de filhos, que Paulo está nos ensinando, o princípio da submissão. Filhos cheios do Espírito vivem a cultura da submissão. Se sujeitam à vontade de Deus, renunciam seus desejos e impulsos carnais, seus desejos sexuais, sua impureza interior, sua ganância. Se sujeitam uns aos outros. O texto vai continuar apresentando de forma prática este princípio na vida das esposas, maridos, pais, filhos e trabalhadores, estes últimos no próximo capítulo. O fato é que a cultura dos filhos é viver a vontade do Pai, e me parece óbvio que a vontade do Pai é o cumprimento da vida do Cristo em nós. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Você é um filho do Pai, faz parte desta família, então você conhece, entende e se submete à vontade dele. Sim, que bom ter você neste devocional e poder compartilhar o Evangelho. Mas, como sempre dizemos, o texto de hoje, o texto de cada dia, tem muito mais para oferecer, muito mesmo. Nosso objetivo aqui é te influenciar a parar um pouco e ler o texto bíblico, pois acreditamos que 5 minutos de vida na palavra podem transformar completamente uma vida. Que Deus te abençoe. Leia, medite, comente, pergunte e adore o Senhor no seu lugar secreto. Conecte-se com o Senhor.